Então você realmente quer saber de quem Lavoisier roubou a descoberta do oxigênio? E como uma porca sobreviveu a uma explosão nuclear? Oi, gente! Bom, eu vim trazer algumas curiosidades químicas. Tudo que eu vou trazer aqui eu descobri lendo alguns livros que têm teor de divulgação científica e eu realmente fiquei assim, Então eu vim aqui contar algumas tretas, algumas coisas que eu não sabia que aconteceu, que aconteceram e, enfim, vamos lá. A primeira curiosidade não é nada além do bizarro, não é uma treta gigantesca que aconteceu, mas quando eu descobri eu fiquei assim, meu Deus. Mas enfim, vamos lá. Pierre, ele era um físico, ele era muito influente em Paris, na França, e é onde que ele morava, onde ele tinha o seu laboratório, onde ele dava aula. E eis que um dia uma mulher chamada Marie Curie perguntou pra ele se ele podia ceder uma parte de um laboratório pra ela fazer algumas pesquisas que ela precisava para terminar o seu mestrado. E enquanto isso, o Pierre ele estava terminando essa tese do doutorado. Então, Pierre e Marie, estando no mesmo lugar, eles descobriram que eles tinham muitas afinidades, tanto pessoais quanto acadêmicas, e eles acabaram se aproximando e se relacionando e tendo filhos posteriormente. E eis que um dia Pierre ele foi numa editora para publicar coisas que ele tinha escrito. E eis quando ele chegou lá, a editora estava fechada. E aí a gente já vê um azar na vida dele, né? Mas ai dele saber que esse não era todo o azar que ele estava esperando acontecer naquele dia. E ele resolveu também dar uma volta por Paris. E eis que, quando ele foi atravessar a rua, ele foi atropelado por uma charrete. Sim, uma charrete. Quando eu li, eu fiquei chocada. Eu fiquei assim, meu Deus. Podia ter sido um pouco mais digno a morte dele, né? Porque ele era um homem muito influente. Mas isso deixou a Marie muito desolada, triste. Ela até parou de fazer suas pesquisas durante um grande tempo. E também em 1911, a mulher de Paul Levin, que também era um cientista, era um físico, publicou cartas que ele e Marie trocavam que tinham um teor romântico. Mas além disso, Marie continuou sendo uma mulher incrível na ciência. Eu acho que ainda ela é muito incrível porque ela me inspira e talvez inspire outras mulheres que fazem ciência. Porque a ciência ainda é um lugar muito seletista, muito machista e tem a visão de que mulher não é cientista ainda, infelizmente. Eu acho que ela é uma grande influência pra gente sonhar e ter e conquistar um lugar na ciência atualmente. A gente vai mais ou menos agora para o final da Segunda Guerra Mundial, 1945, 1946, olhando para o projeto Manhattan, que foi um projeto desenvolvido pelos norte-americanos a fim de desenvolver e testar bombas atômicas. E a gente vai olhar para uma operação específica, que foi a Operação Crossroads. Essa operação ela tinha como objetivo bombardear 33 navios localizados na Laguna de Bikini. E dentro desses navios foram postos ratos, cabras, porcos, enfim, animais que poderiam ter algumas fisiologias parecidas com a dos humanos, no caso nós, para que cientistas eles pudessem comparar o que esses animais iriam sofrer para o que a gente iria sofrer se uma bomba atômica caísse em cima da gente. Essa bomba atômica ela tinha equivalente a 22 milhões de quilos de TNT. E obviamente, quando ela foi bombardeada, quando ela foi jogada lá na Laguna de Bikini, ela vaporizou quase tudo que tinha em volta dela a cerca de 1000 metros. E exceto uma coisa sobreviveu. Uma porca, sim, uma porca sobreviveu a essa explosão gigantesca. Bom, a porca ela foi colocada em um navio dentro de um banheiro e de certa forma ela conseguiu sair do banheiro, ela conseguiu tirar a roupa que ela estava vestindo e ela sobreviveu. E ela foi encontrada através de uma patrulha que eles fizeram para ver quais tinham sido as consequências do bombardeamento acontecido ali. E eles salvaram a porca. Além desse resgate maravilhoso, resgate milagroso, os cientistas, os veterinários, falaram que ela ia morrer, que ela já estava nas últimas e ela ia morrer de certeza. Porque o cérebro e o estômago dela tava, quase explodindo, o fígado atrofiando. Mas, eis que a porca sobrevive. E ela melhorou e ela ficou ótima. Mas, obviamente, ela teve algumas sequelas da explosão, mas, enfim, ela sobreviveu. Os Estados Unidos, como nada de bobo ele resolveu usar isso e fazer uma publicidade. Porque, como uma porca não morreu, por que a gente morreria? Então eles começaram a usar essa publicidade, até porque a porca ela foi em um zoológico em Washington e as pessoas faziam fila para tirar foto com ela, então usaram isso como propaganda. Em 2 décadas, os Estados Unidos eles fizeram mais de 200 testes com bombas atômicas. 200 testes em 2 décadas. E essa radiação emitida por esses testes, ele ainda permeiam no ar que a gente respira até hoje.
Essa história começa com Joseph Priestley. Ele era um amante dos gases, dos ares, ele descobriu 9 gases, entre eles amônia, dióxido de enxofre, óxido nitroso, mas a maior descoberta dele foi em 1774, quando ele pegou óxido de mercúrio e um feixe de luz, ele esquentou esse óxido. O mercúrio líquido começou a borbulhar e ele viu como se fosse uma fumaça saindo dele que ele não sabia explicar o que era. Então ele deu o nome disso de flogismo. Só que isso não era flogismo. Mas ele decidiu falar para todo mundo, ele resolveu fazer um jantar para falar sobre as novas coisas que ele tinha descoberto e sobre o flogismo. Que era uma coisa que para ele impactou muito, porque quando outros gases queimavam, esse flogismo também aparecia. Então ele resolveu que seria uma boa ideia compartilhar isso com os outros cientistas. Mas ele esqueceu que cientista, olha, é um bicho que assim, ó, cata informação para si mesmo, entende? Ele vai catando e descobre ele mesmo e acabou o resto. E ainda mais naquela época, né? Então, quem tava nesse jantar? Nada menos que Antoine Lavoisier. Lavoisier tinha muito dinheiro naquela época, ele tinha possibilidade de fazer experimento, ele tinha uma estrutura de laboratório muito boa, até porque nas horas vagas dele, ele resolvia com uma lupa gigantesca queimar diamantes. Também não sei porquê, né? Mas, enfim, né? E Lavoisier acabou escutando novos conhecimentos que o Priestley acabou falando nesse jantar e ele ficou pensando: bom, meu anjo, eu acho que você descobriu um novo elemento e você não consegue definir isso. Então você acha que eu vou te falar? Não, porque quem vai descobrir esse elemento vai ser eu. E através de experimentos que Lavoisier fez, e Lavoisier ele sempre gostava de fazer experimentos com plateia, então ele convidava outros cientistas para verem ele fazer experimento, para que ele conseguisse ter a credibilidade dele, né? Então, ele fez esse experimento e ele descobriu que o flogismo, na real, era o oxigênio. Então, ele descobriu um novo elemento devido às falas de Priestley, das falas que Priestley deu no jantar. A partir do oxigênio, ele começou a entender um pouco mais sobre a combustão das coisas. Isso fez com que ele desenvolvesse a lei da conservação das massas, que é uma das leis ponderais mais importantes que tem na química. E depois disso, ele acabou escrevendo o Tratado Elementar da Química, que fez Lavoisier ser muito famoso. Mas assim, ele teve uma morte um pouco trágica, porque na Revolução Francesa, os jacobinos eles conseguiram um mandato para prender Lavoisier, e ele foi condenado à guilhotina, então ele acabou morrendo. E uma das teorias mais famosas para os últimos minutos da vida de Lavoisier, ele pediu para que o assistente dele contasse quantos segundos ele ficaria vivo ainda quando decapitassem ele. Então ele falou pro assistente dele, tipo: ei, você conta pra mim, eu vou ficar piscando o tempo inteiro, então quando eu parar de piscar, quer dizer que eu morri. O assistente dele disse que ele ficou tipo uns 10 a 15 segundos, assim, vivo. Enfim, essa foi a história de Lavoisier e como ele meio que roubou a descoberta do oxigênio, como ele fez a lei da conservação das massas e se tornou um químico muito, 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 muito importante pra química. E, voltando agora pra história de Priestley, vocês acham mesmo que a vida dele foi... Depois disso foi só pra cima, não, foi só pra baixo mais ainda. Depois que Lavoisier falou sobre oxigênio e o flogismo se tornou piada, eles chamavam Priestley de Dr. Flogismo. E ainda eu esqueci de contar, mas o Lavoisier fez um teatro onde tinha 2 personagens, o oxigênio e o flogismo. E onde o flogismo ele foi assim, ó, botado pra baixo, espancado por tudo e, tipo, foi um sucesso esse teatro, né? Pois bem, e Priestley, então, ele decidiu para uma cidade meio cristã, que era chamada de Birmingham, e ele falou ali que naquela cidade foi o melhor momento da vida dele inteiro, não sei como, mas lá ele descobriu várias outras coisas científicas, ele ficou amigo de Darwin, porque era perto do mosteiro onde Darwin ficava, fazendo suas pesquisas sobre genética e evolução. Mas uma coisa muito importante é falar que a maioria das pessoas daquele lugar não gostavam de Priestley, porque ele era cientista e lá eles eram meio religiosos, anti-ciência, enfim, essas paradas. Priestley tinha vários amigos influentes naquela cidade, que também eram meio que cientistas, pesquisadores, enfim. Esses amigos fizeram um jantar numa casa e mais de 200 pessoas, bandidos, assim, eles atacaram, jogaram pedra naquele lugar e tudo, só que Priestley tava em casa, assim, tava suave em casa, jogando um joguinho. E daí apareceu uma pessoa lá, falou: Priestley, você tem que sair daqui, porque senão você vai morrer. E daí Priestley foi para os Estados Unidos, e lá ele descobriu o seu último gás, que foi o dióxido de carbono. Teve uma morte que foi lembrada pelo presidente dos Estados Unidos naquela época, então
Ele falou que o Priestley foi um grande cientista e um grande químico para toda a época que ele viveu. Então, assim, Lavoisier teve uma vida muito mais exuberante, muito mais cheia de descobertas mais importantes, digamos assim, como a lei da conservação das massas foi uma coisa super importante para a química, mas ao mesmo tempo Priestley teve uma morte muito mais genuína que a de Lavoisier. Por último, não uma curiosidade, mas uma teoria, uma das mais estranhas sobre a desintegração do exército napoleônico por uma coisa tão pequena. Sim, um botão, mas um botão muito importante. O exército de Napoleão, ele usava roupas que tinham botões de estanho. Então, tinha botões no paletó, nas calças, enfim. Em temperaturas muito baixas, agora imagine isso no inverno russo, deve ser o quê? Menos 300 graus. O estanho, ele vira pó, ele se desintegra. Então, isso traz várias perguntas a mais sobre se isso talvez foi um motivo para que os soldados ficassem aflitos e talvez tivessem confusões no meio disso tudo, e se isso faz sentido, se não faz. Mas essa é uma teoria que traz alguma razão científica para a derrota de Napoleão. Bom, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Escrevam aqui nos comentários o que vocês acharam das curiosidades e se vocês querem mais vídeos como este. E curta e compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, acione o sininho e até a próxima!